Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar aqui a aula 13, do dia 3/7/2020. Provavelmente vai ser a última aula aqui na modalidade EAD, pois semana que vem já começamos aí, né, pessoal, as aulas práticas. Depois no grupo eu passo para vocês aí mais ou menos o planejamento, né? Mas a princípio teremos assim a aula de segunda a sexta. E depois eu coloco mais informações aí para vocês no grupo, beleza? Então, continuamos aqui, né? Ó, Ontem nós fizemos aí a última apresentação, né? Da parte de redes, padrões de redes industriais, na qual vimos, né? No total de 6 padrões de redes, né, pessoal? Primeiro foi o Modbus, segundo Field Bus, terceiro Profibus, o quarto Ethernet, quinto DeviceNet e o sexto ControlNet. Cada um aí com suas particularidades, né? Cada um aí foi utilizado em decorrência de alguma necessidade e a maioria foi utilizada sempre em conjunto, né? Com um dos padrões aí, né? Então é importante a gente sempre dar uma olhadinha para ver e e fazendo sempre revisões, né, para poder você ficar por dentro e, quando necessário, se aprofundar em algum deles aí, caso seja necessário, né? Então, hoje nós vamos começar aí meios físicos, né, pessoal? Eu vou atacar aí os principais, né, que não vimos aí em profundidade. E no caso, aqui temos basicamente 5, né, que é fibra ótica, cabo UTP, e as portas, né, que já tínhamos vistos aí durante os padrões, né, o RS-232 e o RS-485, né. Então, esse RS-232 é semelhante, pessoal, àquela porta RGB, né, do computador, o monitor, né, antigo, que é azulzinho. E esse RS-485 é basicamente são pinos, né, no qual você coloca os cabos lá do CLP, no caso. E geralmente ele está em conjunto aí com uma interface, né, RS-232, para poder se conectar aí com outros dispositivos. E veremos aí um princípio básico aí da parte de rede sem fios, né, para vocês não ficarem totalmente crus nessa parte. Beleza? Eu acredito que hoje nós consigamos aí acabar essa parte, né? Pois provavelmente a gente não vai mais ter as aulas aqui no modalidade EAD. E finalmente começaremos aí as nossas aulas no laboratório, né? Lembrando que nós começaremos aí da segunda disciplina, né, que é microcontroladores e microprocessadores, e continuaremos aí até terminar a TSLP, né, no caso. Então, veremos aí, primeiramente nós veremos uma revisão da aula de ontem, né, na qual nós vimos aí um dos últimos padrões, né, padrão de rede industrial ControlNet, e vimos, né, as principais características desse padrão de rede, né. E no caso, a gente pode citar aí que ela é também conhecida, né, como Field Bus, que é um dos padrões de rede também que nós já vimos ali no início das aulas, né, dessa parte. Outra coisa que nós vimos que ela também faz parte aí da associação, né, ao DVA, que é a mesma que faz parte do DeviceNet, no caso. Vimos aí que tal qual, né, alguns padrões, ela também tem redundância de dados, né, justamente pelo motivo que eu falei para vocês, né, durante esse tempo todo sobre redes, né. Redes de dados, ela deve ter uma redundância para poder manter a eficiência, né, da recepção dos dados. Ou seja, eu comentei com vocês aí no início da disciplina que no caminho, né, entre o emissor e o receptor vai haver vários braços, vários caminhos, e
esses dados esses vão ser repetidos, né, e vão ser enviados por esses caminhos para verificar o melhor caminho. Caso eles não consigam chegar, né, no dispositivo final, com certeza, né, os dados redundantes eles vão chegar e vão montar a mensagem inteira do jeito que deveria chegar, no caso, né. Vimos também, né, que o padrão ControlNet ele é bastante determinístico e repetitivo, né? E é um dos mais rápidos, né, até agora que nós vimos, né? Por quê? A velocidade que ele alcança nas redes dele é de 5 megabytes por segundo, né? Diferente aí dos outros que no máximo chegava a 500 kbytes por segundo, né? Então, é interessante, né, você notar isso, né? Porque é uma rede aí voltada totalmente para a parte de sistemas de tempo real, né? E isso é muito importante, né? Como nós vimos aí nas aulas anteriores, pois é necessário que você tenha uma resposta no tempo adequada, né? Beleza? Inclusive eu falei até para vocês ontem do exemplo dos aviões, né? Enfim, só mesmo para mostrar que é algo muito importante. Mostrei aí também para vocês, pessoal, algumas características técnicas, né, com relação à parte de topologia, com relação aí a arrumação dele, né, na planta. Mostrei para vocês aí também sobre as áreas, né, insalubres, que geralmente são colocadas aí em locais aí com risco de explosões, né? Outra coisa também foi a parte que eu mostrei para vocês dos tipos, né, de conexões que a ControlNet tem, né, esse padrão tem. E no caso, a gente verificou bem com relação aos conectores, né, selado e não selado, né, pois eles têm que ser aplicados adequadamente, né? Lembrando que dependendo da área que você vai instalar, né, no processo, esses fios aí, esses conectores, eles não podem ser muito expostos, né? E também eles devem ser bem protegidos, porque eles podem ocasionar aí acidentes, né? Como explosões, né? Como nós vimos aí naqueles exemplos, né? Outra coisa que nós vimos também, pessoal, foi a topologia, né? Topologia nós vimos aí que ela é basicamente formada aí pelo tronco, né? Ou barramento principal, um backbone, né? Vimos aí que ela pode ser uma árvore ou estrela. E a anel, né? Que no caso você coloca repetidores aí em conjunto para poder fazer esses tipos de topologias de redes, né? E no finalzinho aí nós vimos uma visão geral de tudo, né? Um resumão da ControlNet, né? Apontando aí todas as características que eu vim falando para vocês aí no decorrer da aula de ontem, beleza? E por último nós vimos aí as camadas, né? Que é semelhante lá ao modelo de referência OSI, né? Beleza? Então foi basicamente isso que eu mostrei para vocês ontem. E nós vamos aí começar os meios de transmissão, né? Para começar, nós temos que os meios de transmissão eles estão localizados abaixo da camada física, né? E eles estão diretamente controlados, mas eles são diretamente controlados pela camada física. E aí assim a gente pode dizer, né, que os meios de transmissão eles pertencem à camada zero, né? Ou seja, estão abaixo, né, de tudo. E por eles, ó, temos aqui essa figura meio de transmissão e a interação, né, que tem entre eles, né? Temos aqui um emissor na camada física. Façam de conta que aqui tem todas as camadas, né, as 7 camadas do modelo de referência OSI. E no caso a aplicação, né, acontece lá em cima e vai descendo, vai descompactando, vai mapeando os dados que serão enviados, e quando chega aqui é feito aí essa decodificação, no caso, né, aqui no meio de transmissão,
que é o cabo ou ar, né? Como nós vimos, tem a parte aí guiada e não guiada, né? Ou seja, vai ter aqui limites físicos ou não, né? E acontece, né, pessoal, esse meio de transmissão cabo ou ar, e ele vai lá para o receptor, que vai acontecer o caminho inverso, né, do emissor, beleza? Então, como eu já tinha falado, né, em telecomunicações, meios de transmissão eles são divididos em duas amplas categorias: os guiados e os não guiados, né? Os guiados, eles são basicamente os fios, né, pessoal? São delimitações físicas bem definidas, né? E os não guiados são pelo ar, no caso, né? São faixas de frequência aí que emitem, né, esses dados. E entre os meios de transmissão guiados temos os cabos de par trançado, cabos coaxiais e os cabos de fibra ótica, né? Bom, os cabos de par trançado nós iremos falar rapidamente, né? E basicamente são os cabos lá do semelhante ao telefone, né? Que são basicamente são dois cabos, né? Os cabos coaxiais são os semelhantes da internet, da net, né? No caso da TV a cabo, e os cabos de fibra ótica que são eu já tinha comentado com vocês que são vários filamentos aí de vidro, né, semelhante a cabelos, no qual são transmitidos, né, feixes de luz que transportam, né, dados entre eles e uma velocidade super rápida, né? E tem um meio de transmissão não guiado que é os sem fios, né, é o espaço livre, beleza? Então, e assim, né, nós podemos fazer esse esquema, né, essa hierarquia aí esse fluxo, né, no qual começa ali pelo meio de transmissão, aí tem os guiados com fios, né, e os não guiados que sem fios, e tem justamente aí as 4 classificações, né, que eu comentei com vocês aí anteriormente, beleza? Essas são as classes de meio de transmissão. Continuando, né, temos aqui, pessoal, que são aqueles que os meios de transmissão guiados, né, eles são aqueles que requerem um condutor físico para interligar um dispositivo a outro. E aí temos o cabo de par trançado, cabo coaxial e o cabo de fibra ótica. Um sinal trafegando por qualquer um desses meios é direcionado e contido por limites físicos do meio. E logicamente, né, acontece as interferências, né? Pode acontecer interferências, pode ocorrer perda de pacotes, perda de dados, enfim, há várias situações aí que podem acontecer, mas que para isso, né, esses limites físicos eles devem ser preparados justamente para que isso não ocorra com facilidade ou então sempre, né, no caso. Então esses cabos de par trançado e coaxiais eles usam condutores metálicos, né, geralmente cobre, que aceitam e transportam sinais na forma de corrente elétrica, né? Então é semelhante, né, pessoal, o que acontece aí nos computadores, né? Porque nos computadores basicamente são os zeros e uns, né? São as faixas de tensão aí que transformam, né, os nossos computadores aí em máquinas impressionantes, né, na qual nós conseguimos fazer diversas tarefas, né, hoje em dia. A fibra ótica, né, é um cabo que aceita e transporta sinais na forma de luz, né, como eu já tinha falado anteriormente. E temos aqui o mesmo slide, desculpem aí. Os slides que eu vou fazendo, pessoal, eu copio, né, do slide anterior e faço, né, outra aula para poder ficar mais organizado. E aí eu vou só modificando, né? Então, e às vezes acontece isso, né, de eu copiar e não usar essa cópia. E continuando, né, pessoal, desculpa. Temos aqui que o cabo de par trançado é um cabo de par trançado e é formado por dois condutores, normalmente cobre, que é o mesmo do telefone, né? Vocês já perceberam, eu acho. E no caso, ó,
cada qual ele é revestido por um material isolante plástico trançado juntos, né? E uma das particularidades que ele tem, pessoal, é que um dos cabos, um dos fios, ele é usado para transportar sinais elétricos para o receptor e o outro apenas como um terra de referência. O receptor utiliza a diferença de potencial entre os dois fios para determinar a amplitude do sinal elétrico. E no caso, vocês podem verificar, né, que eles são trançados, né, e cada um é enrolado nele mesmo, né. E esse enrolamento, pessoal, tem razões, logicamente, né. No caso, a gente vai ver aí depois, não com muitos detalhes, mas os cabos aí de internet, eles têm um enrolamento, né, justamente para anular as interferências elétricas que o fio elétrico pode fazer, né. Isso é comum. E aí tem essas estratégias aí, que esses estudos, né, que demonstram que dependendo do enrolamento como ele seja, ele anula essas interferências e maximiza aí, no caso, a qualidade desses cabos, né? Então, continuando, né, temos aqui que o par trançado blindado versus o não blindado. O cabo de par trançado mais comumente usado em comunicação é chamado UTP, que é o cabo de par trançado não blindado, né? Do inglês Unshielded Twisted Pair. E no caso a IBM, que é uma das gigantes aí da informática, né? Só para situá-las, a IBM ela concorria direto aí com os computadores do Windows, né? A Microsoft, no caso. E no caso, cada um foi para um caminho, né? A IBM aí foi para o caminho de investimentos aí em computadores, supercomputadores, né? Mainframes, enquanto que a Microsoft continua com computadores populares, né? Os desktops, os computadores pessoais, no caso. Mas cada um tem aí seu papel muito importante aí na evolução aqui da informática, né? Então, a IBM, né, também produziu uma versão de cabo de par trançado para seu uso denominado STP, que é o cabo de par trançado blindado, né? O cabo STP, que é o cabo de par trançado blindado, tem uma folha de metal ou uma capa de malha trançada que reveste cada par de condutores isolados, né? A cobertura metálica aumenta a qualidade do cabo e impedindo a penetração de ruídos ou linha cruzada, né? Ele se torna mais denso e mais caro, né? Justamente por causa desses materiais a mais, né, que ajudam aí a manter a qualidade da ligação ou da comunicação sempre com mais qualidade possível, né? E aqui nós temos, né, o carro de par trançado blindado e o não blindado. No caso, o UTP, que é o não blindado, né, podemos ver aqui que ele é feito um enrolamento nele, né, e cada um é isolado, além da capa plástica aqui. Enquanto que o UTP ele tem esse revestimento metálico que anula ainda mais, né, as interferências que podem ser prejudiciais aí na qualidade da chamada ou nos dados, né, que passam aí pela linha, né? Beleza? Eu vou dar uma paradinha, pessoal, só para não ficar muito longo o vídeo.